Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, né? Vocês aqui de volta ao nosso canal para falar um pouquinho sobre gestão organizacional. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre cultura e clima organizacional, né? Sem perder muito tempo, sem ficar enrolando muito, vamos já começar o nosso vídeo, né? Vamos começar a falar sobre cultura e clima organizacional. E para a gente começar o vídeo, eu gostaria muito que você primeiro assistisse a este vídeo que tem o link aí, que está aqui ó, na tela também, mas que eu vou disponibilizar o link aqui no nosso canal, né? Na descrição do vídeo, em algum cantinho aqui no nosso canal, você vai encontrar este link aí para assistir esse vídeo. Por quê? Para a gente poder entender um pouquinho da cultura organizacional. Então, vai lá, olha esse vídeo, assiste ele rapidinho e volta para cá para a gente poder continuar a conversar e falar um pouquinho sobre cultura, né? Então, ó, faz o seguinte, dá o pause aí nesse vídeo nosso aqui e vai lá assistir o vídeo. Pausa aí. É óbvio, né, que eu não vou ficar esperando o tempo todo do vídeo aqui pausado, fingindo estar pausado. Com certeza eu sei que você pausou o nosso vídeo e foi lá e assistiu. Entender um pouquinho? Será que existe uma cultura organizacional? Nós vimos aí uma conversa, né, entre um diretor executivo, de repente, e um dos seus subordinados. E eles estavam conversando e debatendo a respeito de um assunto, de ocorrências dentro da organização. Muito bem. Agora, olhar para isso, será que nós podemos entender que existe então nesta organização uma cultura organizacional? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material, no conteúdo que nós temos para hoje? A gente vai primeiro entender que cultura, falar em cultura, seja ela proveniente de qual lugar for, nós estamos falando de algo inerente ao ser humano. Cultura organizacional, ela também envolve, portanto, as pessoas dentro do ambiente organizacional. A cultura é algo que nós criamos, preservamos e aprimoramos. Nós não nascemos como seres humanos com uma cultura já, digamos, internalizada, né? As organizações, elas também surgem não com a sua cultura organizacional totalmente preparada, mas essa cultura ela vai sendo criada ao longo dos anos. Com o passar do tempo, ela vai sendo preservada, assim como nós, seres humanos, passamos a nossa cultura de pai para filho, né? Os nossos pais nos transmitiram a cultura que eles tinham, nós transmitimos a nossa cultura aos nossos filhos. Então, assim como acontece na nossa vida, dentro da organização acontece a mesma forma. A cultura organizacional, ela vai sendo passada, ela vai sendo preservada. E ela vem da alta direção, ela vem da gestão administrativa e vai sendo passada aos funcionários, aos seus colaboradores. Essa preservação da cultura, ela vai muito ao encontro do que nós pensamos. Olha, isso que eu aprendi, isso que eu recebi de cultura é legal, vou passar para o meu filho. Agora, tem algumas situações que eu aprendi, que eu recebi culturalmente, que neste momento, em função do avanço tecnológico, em função do avanço, até o nosso avanço como ser humano, talvez essa parte da cultura eu precise fazer o quê? Aprimorar, melhorar. Se nós pensamos assim individualmente, como seres humanos, nós precisamos entender que a cultura organizacional também passa por estes conceitos. Ela vem sendo criada, ela vai sendo preservada e ela vai sendo aprimorada. Ela vai garantindo melhorias ao processo corporativo, ao processo organizacional e vai gerando então um ambiente organizacional, formando o que nós veremos ao final deste nosso conteúdo de hoje, o clima organizacional. Você assistiu o vídeo? Você viu lá que tinha comunicação entre indivíduos? A cultura organizacional depende dessa comunicação. E essa comunicação depende da cooperação. Você viu que no começo do vídeo o subordinado estava lá ouvindo o chefe falar, preocupado porque ele não estava entendendo o que o chefe dele estava falando? Pois é, ele ainda não estava, talvez, totalmente
adaptado ou totalmente inserido dentro daquela cultura organizacional. Isso porque nós precisamos entender que a cultura organizacional, ela também gera comprometimento. E esse comprometimento nós podemos determinar ou podemos exemplificar que ele é entregue ou ele é desenvolvido nos nossos colaboradores, nos nossos funcionários, em função de 3 características que permeiam o ser humano e essa cultura organizacional. Fator ou função de cognição, fator ou função de avaliação, fator ou função de gratificação emocional. Quer entender um pouquinho melhor? Não sai do vídeo aí não. Vamos ver lá, ó. Quando nós falamos em cognição, nós estamos falando em pensamentos, linguagem, percepção, memória e raciocínio. Falar em fator cognitivo é entender que o ser humano está dentro de um ambiente percebendo, dentro de um ambiente raciocinando com a situação, com aquilo que ele está vivendo. E a partir dali, ele vai se subordinando e aceitando as situações em função do seu raciocínio, em função do seu pensamento e da sua percepção, e em função da linguagem utilizada. Percebeu no vídeo que o camarada lá, o subordinado, ele a princípio ele não estava entendendo muito o que o gerente geral, o gestor estava falando para ele, mas que com o tempo ele foi percebendo, ele foi sentindo, ele foi pensando sobre aquela linguagem que era desenvolvida, e ao final do vídeo ele já estava inserido na cultura daquela organização, ele já estava fazendo parte do processo organizacional e conversando de forma igual perante o seu superior. Isso é o fator cognitivo dentro desse fator de cultura organizacional. Atitudes que as pessoas tomam em função daquilo que elas percebem, daquilo que elas pensam sobre o ambiente, que elas podem ser de determinadas formas recompensadas ou até mesmo punidas. Então, nós vamos entendendo e vamos desenvolvendo essa cultura. O segundo fator que nós estávamos vendo dentro do processo, fator de avaliação. Nós, como seres humanos, dentro de um ambiente organizacional, não precisamos entender que não somos unicamente avaliados. Nós também avaliamos o ambiente em que nós nos encontramos. Nós avaliamos a organização para fazer então a aceitação ou o que nós dizemos a internalização. Será que eu quero fazer parte desta organização? Será que esta organização ela tem algo a me oferecer, além, obviamente, da remuneração financeira? Será que eu, dentro desta organização, eu consigo desenvolver, eu consigo crescer, eu consigo buscar outros patamares dentro desse processo? Será que a cultura organizacional ela é igual ou ela, digamos, tem situações que se identificam com a minha cultura pessoal? Esse fator de avaliação ele é passado pelos colaboradores e entre os colaboradores para que eles possam se sentir como parte da organização, como parte do processo organizacional. Um outro fator que nós entendemos também é esse fator de gratificação emocional. O funcionário hoje, os colaboradores e as novas gerações, principalmente a geração dos millennials, que nós tanto ouvimos falar aí, ela cada vez mais busca não só uma gratificação financeira nas suas atribuições e nas suas atividades, mas ela busca também uma gratificação emocional. E como que isso pode acontecer? Identificação com relações sociais e afetividade em grupo. Nós podemos então perceber e podemos entender que esses dois fatores levam os funcionários, levam os colaboradores
a buscar ou a perceber essa gratificação emocional. E isso, pessoal, influencia sim no processo de desenvolvimento de atividades, no processo de produtividade, no processo de execução das tarefas organizacionais. Então, tudo isso vai fazendo, vai formando, vai criando, vai preservando a cultura organizacional. E por meio dessa cultura, os colaboradores e os funcionários vão cada vez mais se comprometendo com o ambiente organizacional. Quer saber um pouco mais de cultura? Vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo, em algum cantinho aqui no nosso canal, um link para você saber um pouquinho mais sobre cultura organizacional e inteligência artificial. Como que a tecnologia hoje pode nos auxiliar a desenvolver, a criar e a permanecer ou melhorar uma cultura organizacional. Depois dá uma olhada lá no link e faça essa leitura que ela é muito legal. Finalizando essa etapa nossa de cultura, para a gente poder entrar na última etapa do nosso vídeo e falar sobre o ambiente organizacional, o clima organizacional, nós entendemos que a cultura ela é formada ou ela possui elementos que a formam. Cerimônias, ritos, rituais, mitos, heróis, símbolos, linguagem. Vários elementos compõem a cultura de uma organização. No nosso vídeo, nós vimos a linguagem. Nós entendemos que o processo de comunicação desta organização do vídeo é um processo muito específico. É um processo onde os colaboradores precisam se acostumar, eles precisam entender a forma de linguagem desta organização. E por meio disso, eles passam então a se sentir mais parte deste processo organizacional. Outros elementos da cultura, talvez a gente volte a falar em algum outro determinado momento. Mas você tem uma base aí, de repente, para fazer uma pesquisa e entender um pouquinho mais sobre esses elementos da cultura. Falar em cultura, desenvolver, criar, manter uma cultura organizacional é também entender que essa cultura forma o clima organizacional das empresas. Entender que a cultura organizacional gera ações de companheirismo, gera ou demonstra ações de equidade, gera realizações dentro do ambiente organizacional. Quando nós falamos em clima organizacional, a gente já tem que pegar e tentar lembrar, né? Você já ouviu falar ou participar de alguma conversa na empresa que você trabalha ou alguma empresa que você já trabalhou, onde as pessoas falaram, nossa, mas o clima aqui na empresa tá ruim, nossa, mas o clima não ficou legal, ou então o clima é sensacional. Falar em clima organizacional é entender a organização e entender que parte da cultura forma esse clima. Parte da cultura desenvolve então ações que vão mostrar ao funcionário, mostrar ao nosso colaborador que ele precisa ser companheiro sim dentro do ambiente de trabalho, precisa trabalhar em equipe, precisa conhecer o contexto organizacional, precisa entender que dentro da organização todos são iguais e devem estar dispostos e devem estar comprometidos com o processo produtivo para que a organização cresça e para que ele, como funcionário, como capital humano, cresça também em conjunto. Então nós vamos entender este clima organizacional e vamos perceber 3 questões básicas, né? O clima organizacional, ele influencia o ambiente de trabalho e esse clima vem da cultura. Então tudo isso leva ou retira a motivação pessoal. Clima organizacional bom, as pessoas têm motivação para trabalhar, motivação para se comprometer, motivação para se focar. Clima organizacional ruim, as pessoas cada vez mais buscam ou não atuam em conformidade com as necessidades organizacionais, não produzem como elas poderiam, em função de um clima que é percebido ou experimentado pelas pessoas, pelos seres humanos que possuem a sua cultura, que entendem a cultura organizacional e que fazem a avaliação e em muitos determinados momentos podem confrontar estes 2 ambientes,
A minha cultura pessoal com a cultura organizacional da empresa não forma um clima adequado e aí o meu comportamento individual acaba sendo influenciado. O clima organizacional pode ser melhor ou pior em função destas influências. Entendendo esse contexto de cultura e clima organizacional, nós chegamos ao final do nosso assunto de hoje, entendendo que um clima organizacional inadequado proporciona frustrações das necessidades, ou seja, as pessoas em função do clima inadequado, elas não conseguem compreender ou mesmo realizar as suas atividades de rotina. Elas não conseguem criar um vínculo entre a organização. Já para o clima organizacional adequado, o fator de satisfação, a elevação do moral, ele fica cada vez maior, porque as pessoas entendem que vão atuar em um ambiente onde elas têm parcerias organizacionais, onde elas conseguem alcançar os seus objetivos, desenvolver as suas atividades e, por que não, crescer profissionalmente. Falar em um clima organizacional bom ou ruim é entender este processo e é saber que quanto melhor o clima, quanto maior e melhor uma cultura bem divulgada e bem compreendida, melhor nós teremos no nosso processo organizacional. Finalizamos o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Estamos aqui com umas estruturas improvisadas. Muito em breve teremos uma estrutura melhor para desenvolver estes vídeos, mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre cultura e clima organizacional. Na próxima semana falaremos sobre educação corporativa e aprendizagem organizacional. Se você gostou do vídeo, fazer aquela frase de youtuber agora que eu estou aprendendo, né? Se você gostou do vídeo, comenta aí no nosso canal, dá o seu like. Se você quiser, se inscreva no canal para que você possa receber as próximas publicações. Agradeço pela sua presença, agradeço por esse tempo seu disponibilizado e espero que em breve possamos nos encontrar novamente. Você que é meu aluno, te aguardo na nossa aula online na próxima semana. E você que não é o meu aluno, eu te agradeço por estar aqui conosco. Em breve voltaremos a nos falar. Um grande abraço e até a próxima!